Olá, seja muito bem-vinda ao workshop online de pinturas de rosas porcelanizadas e transparentes. E nessa série de vídeos, você vai descobrir como é fácil criar arranjos de rosas em tecido, mesmo que você nunca tenha pegado em um pincel. Antes de mais nada, essa é a aula 2, então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste antes de assistir esse daqui. Eu também queria agradecer a participação de todas no primeiro vídeo. Foram muitos comentários, compartilhamentos e mensagens recebidas. E eu realmente fico muito feliz com todas vocês, com todas essas interações. Bom, no primeiro vídeo eu te mostrei quais os materiais que você precisa para pintar as rosas porcelanizadas e transparentes em tecido. Além disso, você aprendeu como desenhar o seu primeiro ramo no tecido e como pintar o fundo, seu ramo de rosas com algumas folhas. Nesta aula agora, eu vou te ensinar como pintar um galho de espinhos e suas folhas. E mais algumas coisinhas, um stencil para dar para você de presente, ok? Então vamos lá, nossa segunda aula? Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele raminho que ficou para trás, o último ramo. Então, vamos lá, já tenho as tintas aqui. Continuamos, então, com o fundo com clareador, com, né, deixa eu ver aqui o nome. É o amarelo pele, que eu sempre esqueço. Um pouquinho do cinza lunar, um pouquinho do verde. Ó, e vamos encostar esses tons de verde e um pouquinho do rústico mais perto do galho, ok? Então, ó, vou trazendo aqui para fora, do outro lado também. Não se preocupe se for em cima do galho, não tem problema, tá? Vamos lá, fazendo agora assim, ó, o verde da folha vai passar por cima. Eu vou cuidar aqui embaixo um pouquinho para não quase descer demais o nosso desenho. Então a gente cuida um pouquinho para não entrar aqui nesse barradinho do tecido, tá? Se acontecer, por acaso, de algum dia você borrar aqui essa parte aqui de baixo, eu tenho uma diquinha bem importante que você nem aparece. É só você fazer uma folhinha ali, fazer um galinho ou mesmo um botão de rosa por cima por cima desse barrado aqui. Vamos lá agora fazendo a folha, o galinho saindo aqui de baixo, ó. Trago ele para cima, tá? E vamos fazer aquela primeira folha lá em cima, trabalhando ela. Começando de cima, ó, e vem com o serrilhado um pouquinho para dentro. Aqui tá molhado, então nem precisa de muita tinta, ó. Eu só vou dar um esfumaço aqui. Aí do outro lado, um pouquinho do amarelo bebê e vou trazer aqui aquela luz, tá? Um pouquinho mais claro, com um pouquinho do branco. Esfumaço aqui desse lado. E também vou trabalhar um pouquinho de claro aqui em cima, ó, nessa parte de cima aqui. Agora aqui na parte mais de baixo, eu vou dar, ó, vou pegar o pincel bem retinho, ó, e vou dar uma escurecida aqui, com um pouquinho do vinho, um pouquinho do verde folha. Eu escureço essa parte aqui um pouquinho. Também aqui bem na parte de baixo, dou uma escurecida aqui um pouco, mas bem de leve, tá? Sempre limpando o pincel para tirar o excesso da tinta. Vou colocar um pouquinho do amarelo ouro nesse lado de cá. E vou sombreando, ó. Vou passando assim. E agora um pouquinho do branco nesse lado aqui. A tinta branca, ela sempre tem que estar bem molhadinha, tá? Para você poder deslizar com ela, né? Pronto. Se eu quiser fazer umas nervurinhas, posso fazer? Pode, mas eu não faço muitos detalhes, ó, mal apenas assim, ó. E outra coisa, essa nervurinha que tem no meio da folha, você tem que cuidar como que você vai fazer ela. Ela tem que ser nessa direção aqui, ó, de dentro para dentro. Não pode ser de dentro para fora, como muitos fazem, que está errado, tá? Se você observar aqui no galho dela, nas folhas, você verá que ela tem que ter um jeitinho certo dela estar posicionada. Então, aqui eu fiz, ó, dá para ver, né? Vamos lá na outra agora, um pouquinho do vinho com um pouquinho do verde aqui.
eu vou fazer essa aqui, ela também tem 5, né? Então essas aqui são um pouco menores, ó, tem que cuidar para equilibrar aqui. Ó, e agora eu puxo pro outro lado, venho com o branco, aqui também, um pouco de fora, e agora essa parte aqui também um pouco mais clara. Que a luz está vindo da esquerda, tá? Então você tem que cuidar o lado, né, também. Agora aqui desse outro. Um pouquinho do claro. Quando coloca muito branco, às vezes fica muito marcado. Então eu pego o amarelo bebê ou o marfim e dou uma suavizada aqui, para não aparecer tão branco, tá? Que eu não gosto muito branco, muito marcado. Feito isso, eu venho com o rústico e vou fazer o galinho aqui com outro galinho aqui do outro lado, ó. Então já tem, aqui dá para escurecer, fazer um serrilhado aqui. Tá? Amenizar um pouquinho esse claro dela, né? E agora nós vamos fazer a última. Da última careirinha aqui, ó. Ela pode até estar mais escura, porque o galho tá meio que virado por cima, então ela tá quase por baixo do galho aqui, ó. Ela quase não aparece. Certo? Agora mais uma e a gente finaliza então as folhas, ó. O fundo tem que estar molhado, isso é muito importante para você conseguir dar a leveza na hora de puxar o pincel, senão a tinta não anda, né? Ó. Um pouquinho de claro. Eu trouxe aqui hoje um pratinho desses de isopor, mas eu indico para vocês o prato mesmo de porcelana, que ele fica firme e ele não sai, você não tem que ficar segurando. Aqui eu tenho que ficar segurando o prato, ok? Agora mais uma finalização e pronto, aqui a folha. Vamos dar mais uma amareladinha nela aqui, que ela fica mais bonitinha, as outras também estão, né? Pronto, mais um aqui, ó, e um pouquinho desse lado aqui. Tá? Agora nós vamos fazer então o galho. O galho, ó, como a luz está vindo do lado de cá, então nós precisamos de claridade também para o galho. Então eu vou usar nessa parte de cá, da direita, um pouquinho mais do rústico. Eu quero ele um pouquinho mais escuro desse lado. Vou trabalhar o rústico com o verde grama e um pouquinho do vinho, ó. E vou preenchendo esse espaço aqui. Desde aqui do início. E vou trazendo para cima, ó. Vou preenchendo todo ele. Alguns lugares, né, da parte direita mais escuro e da parte esquerda mais claro. Então, eu capricho aqui no verde, ó. Na parte esquerda, verde. Posso colocar um pouquinho do amarelo também desse lado, ó. Que a luz está batendo da esquerda. Então, essa parte mais clara. Vou colocar um pouquinho de luz branca aqui. E eu faço tudo com esse pincel aqui. Se você tiver dificuldade, você pode pegar o pincel, esse aqui, o número 421, número 4, tá? Vou trabalhar aqui com ele um pouquinho daqui a pouco, nos espinhos para você ver. Mas se você achar que fica muito grosso o teu galho, pode pegar ele também, tá? Um pouquinho do branco. Para dar um pouco de luz. E agora eu vou trabalhar com um pouquinho mais de rústico aqui, com um pouquinho do vinho, que é as cores mais perto da rosa, aqui mais escuro, ó. Usa mais o vinho com um pouco do rústico. Me suaviza. Aqui ficou manchadinho, nós vamos pegar um pituá, aquele um pouquinho menor, eu vou dar uma luz um pouquinho aqui, para aparecer um pouco aqui mais cinza, ó, tá?
Assim, ó, essa parte aqui mais acinzentada para salientar um pouquinho mais esse galho. Olha só, né? Ficou diferente. Então agora, feito isso, nós vamos vir então com os espinhos. Agora eu quero que você preste bem atenção como é a formação do espinho. Nós vimos lá no nosso galho, tá? Eu vou trazer aqui de novo para você dar uma olhadinha. Olha só, aqui o galho, tá? Esse é a rosa vermelha, então ela tem bastante espinhos. Então você olha aqui, ó, ele não sobe, ele não vem para cima, tá? Tem muita gente que faz o contrário, em vez de trazer ele para baixo, leva ele para cima. E você tem que olhar a posição que o galho está. Se o galho estivesse deitado assim, aí claro, ele ficaria virado para cima o espinho, mas o galho está assim. Então, ó, como ele vem na diagonal, começando, né, um pouquinho mais grosso aqui, encostando no galho, e depois ele vem descendo bem suave e afinando na ponta. E o tom dele também, ó, ele tem o vinho com um pouquinho de pele, ou salmão bebê, essas cores mais clarinha. Mas o vinho entra junto nessas cores, certo? Então, ó, intercalados também, ó, nós vamos fazer os espinhos maiores. Então, começando aqui de baixo, você vê que ele tem um aqui, eu não vou fazer os bem pequenininhos, tá? Porque é mais impressionista. Então, depois mais um aqui, o outro lado, e assim vai intercalando um para cada lado, certo? Então, nós vamos começar com a cor vinho, tá? Com o verde grama. Eu vou começar, ó, daqui, ó, mais grosso nessa pontinha aqui e vem afinalando, tá? Vamos de novo aqui, o vinho, e vamos afinalando, ó, intercalando, trazendo ele um pouquinho para fora. Quase não aparece agora, mas depois a gente vai dar luz, você vai conseguir ver. Então, ó, intercalando, agora uma mais aqui, ó, eu trago para baixo, tá? Nessa parte assim, ó, e vem com a tinta que você tem ali no pincel, trabalhando aqui, ó. E mais um aqui, pronto, ó. Já fiz eles. Agora eu vou dar um pouquinho de luz com um pouquinho do amarelinho e deixa eu ver aqui qual é o cor que eu peguei. E o salmão bebê, tá? Então nessa parte da luz em cima, ó, eu coloco um pouquinho dele, né, para ela dar um pouquinho de luz, ó. Desse jeito. Aí é só um toquezinho por cima do espinho que já tá escuro por baixo, ó. Certo? É isso aí. Olha só como ficou bonito os espinhos. Deixa eu puxar aqui. Se você achar que o pincel é muito grosso, pode vir com o zerinho também, tá? O número 00 ou 0, né? Ó, aqui eu achei até que ficou muito. Dá pra gente tirar um pouquinho desse, colocar mais verde. Não fazer tão claro. Então agora terminamos os espinhos e nós vamos fazer então bem rapidinho aqui, só para finalizar um pouquinho com o stencil. Quem não conhece o stencil é aquele antigo molde vazado, né, que ele é todo vazadinho. Hoje em dia tem vários modelos e é muito fácil de pintar. Apenas você tem que cuidar para não carregar muito o pincel pituar com tinta. Então o pincel tem que estar bem sequinho, você já lavou ele, tirou todo a água dele, ó, bem rapidinho. E aí a gente posiciona, vou fazer aqui uma, não toda, tá? Só uma parte aqui do stencil, um pouquinho bem suave para suavizar, para dar um charme melhor, mais bonito na peça. Então, ó, como que eu faço? Nós vamos fazer, já que o pano aqui, ó, tem tons de cinza, meio azulado, fica legal você também combinar as cores que tem na pintura com o barrado, né? Com as rendas e com os florais que tem aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui com um tom meio cinza, que eu já tenho aqui no meu pratinho. Ó, pego a tinta, posiciono aqui e vou tirar aqui do lado o excesso da tinta aqui do pincel, não pode estar carregado, então eu tiro ele aqui. E agora eu seguro bem firme aqui
Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. E se você não tem firmeza para segurar o stencil, pode colocar uma fita crepe em volta dele, segura mais fácil, tá? Então eu vou fazer agora aqui, ó, da seguinte maneira, movimentos circulares. Então, ó, eu vou pegar a tinta, né, e ó, eu vou fazer assim, desse jeito aqui, ó, e vou segurando o stencil e vou pintando todo essa estamparia. Na verdade é uma estamparia. Coloco lá a tinta, né, se secou. Antes de ir direto para o stencil, eu tenho que vir aqui dar uma batidinha no meu paninho, ou num papel, ou o que você tiver ali, tá? E volta de novo lá para o tecido, né? Eu não quero assim que fique muito marcado esse stencil. Então eu vou suavizando, terminando praticamente sem tinta, tá? É só para dar um charmezinho. Olha só, agora eu levanto devagar e olha que lindo que ficou essa parte. Aqui eu venho para esse outro lado novamente, tá? Se eu quisesse colocar, aqui a gente fez a folha, não tem como colocar o stencil em cima. Em alguns dos meus trabalhos eu coloco o stencil embaixo e jogo um ramo de folha por cima do stencil, que fica muito bonito, tá? Então aqui eu só vou continuar nessa parte aqui. Já tem tinta no pincel, vou dar aqui um de leve aqui, vou descendo, tiro o excesso e vou dar mais umas aqui desse lado aqui. É bem rapidinho, as estampas têm variedade de estamparias que você pode trabalhar e criar vários modelinhos aí que fica legal nos seus panos, certo? Agora ergue devagar, olha só que bonito. Né? Se quisesse trazer mais para cima, então a gente olha aqui como é que estava a última, ó, e posiciona mais algum aqui para cima. Ó. Posso trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. Cuidando para não carregar o pincel, ó, agora devagarzinho, ó. Olha que legal. E fica meio assim, ó, não muito certinho, ele vai apagando aos poucos. Vou fazer aqui desse outro lado também. E aí vocês vão ver como vai ficar bonito. Coloco aqui desse lado. Vou fazendo só um que o outro. E agora terminamos. Olha só que lindo que ficou. Ficou legal, né? Então agora você tem o galho com os espinhos e os galinhos com as folhas de 3 e de 5. Se fosse um ramo maior, seria um galinho com 7 folhas, não mais que isso, certo? Bom, pessoal, eu realmente acredito que qualquer pessoa pode pintar rosas porcelanizadas em tecido. Isso porque você só precisa ter paciência e muita dedicação. Mas eu sei que esse workshop acaba sendo muito pouco tempo para eu conseguir te entregar todas as técnicas e dicas que você precisa para criar lindos arranjos. Contudo, para aqueles que querem realmente se dedicar nesse tipo de pintura, eu criei um curso completo como pintar rosas porcelanizadas e transparentes em tecido. Eu vou dar mais detalhes desse curso mais para frente. No próximo vídeo, eu vou responder todas as suas dúvidas sobre esse tipo de pintura e ainda vou te mostrar como fazer a rosa porcelanizada, que todo mundo quer ver, né? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, deixe aqui seu comentário, compartilhe com mais alguém que você acha que precisa assistir esse workshop. É muito importante. E eu te vejo na próxima aula. Até lá!